Fala galera! O Pai tá on novamente. Estamos aqui firmes e fortes. Vocês acharam que princípios aí teria chegado ao fim, não chegou, beleza? Regresso aqui para fazer com vocês, para passar com vocês o famoso caderno do Nelson, beleza? Para quem não conhece, são os meus resumos, pessoal. É o que eu faço, é o que eu utilizo, é o método que eu estudo, beleza? Estamos inovando aí totalmente, foi o que eu fiz para a Polícia Civil do Goiás e aí quis entregar para vocês. Lembrando que o nosso curso mesmo formal, a nossa abordagem, a nossa aula, ela é 100% voltada à resolução de questões, igual a gente fez. Não sei se vocês já assistiram, não sei se vocês gostaram lá da nossa primeira aula. Nós resolvemos cerca de 20 questões de princípios, beleza? Resolvemos questões, vocês viram lá, dificílimas, né? No final a gente até deu aquela travada, questões muito difíceis, né? Cabe algo com a cabeça explodindo ali, de tanto que a gente teve que pensar ali, mas acredito que foi muito produtivo para a gente, né? Resolver as questões juntos, depois fazer aquela correção e debater sobre os temas. Eu acho que é a grande junção aí do estudo teórico com o estudo prático, beleza? Porém, antes de gravar a aula sobre inquérito policial, módulo questões, que é o nosso objetivo aqui, né? Nós não temos a pretensão de virar cursinho para concurso, não temos a pretensão aí, que isso, né, pessoal? Seria também muita audácia aqui desse pobre mentor aqui, né? De querer abraçar outras competências, né, pessoal, que a gente não tem domínio. Porém, tendo em vista que muitos alunos assistiram os cursos de pontos sensíveis, eu recomendo você que vai fazer PMDF ou vai fazer outros concursos aí em 2023, que com certeza a OCP vai abraçar. Assistir também lá, tá na nossa Infinflix lá, pontos sensíveis. Eu peguei os pontos mais difíceis das matérias, fiz uma imersão teórica e uma revisão. Cada aula lá são 2, 3 horinhas, beleza? Repito aí que não tem grande qualidade audiovisual, estava viajando, foi na véspera da prova da Polícia Civil do Goiás, graças a Deus deu muito certo. Beleza, pessoal? Tranquilidade total? Então recomendo que vocês assistam também, por exemplo, eu fiz um aulão lá de competência, então fiquei 1h30 só falando de competência, é um ponto sensível, é uma matéria dificílima ali, principalmente acerca de conexão, conexão intersubjetiva, né? Aquelas coisas que a gente já sabe, teleológica, que é muito difícil ali na matéria de processo penal. Beleza? E qual que é a ideia hoje, pessoal? Volto hoje para fazer uma aula bem pancada, rápida, para passar o meu caderno. Então a gente vai revisar todos os pontos aqui de princípios. Beleza? Vai ser uma revisão bem rápida, meu caderno estava pronto. Eu acho que, vou revisar com a galera, junto com a galera. Mesmo que eu fiz as provas, vou revisar junto. Não vai ter vários módulos de aula, não é o intuito, beleza? O que eu quis era realmente fazer um curso de questões, e aí a gente entregou. E aqui vai ser um extra, vai ser um módulo extra. Vai ser para quem quer revisar o seu conteúdo junto comigo, com o meu caderno, beleza? Assim você vai ter maior proximidade aí do que é importante, do que não é, beleza? E vai ter uma ótima revisão de véspera e uma revisão de conceitos com uma linguagem bem clara, de um amigo seu que quer que você passe e tenha bastante sucesso, beleza? Então já peço aí perdão logo no começo se alguma coisa aí não está muito bacana. O material ele é extremamente rústico mesmo, isso aí é de maneira proposital, né? Eu sou um cara que você já me conhece, eu não sou adepto da formalidade, de slides e de muita coisa. Eu sou muito adepto ao conteúdo e à conexão entre professor e aluno, beleza? Vamos começar a nossa revisão? Então a gente vai dar um ampassando total sobre a matéria de princípios no processo penal, fechando o nosso primeiro módulo de questões de processo penal, projeto Quebrando a Banca. O nome da mentoria é Enfim Policial, o nome do professor é Nelson Marangon e tamo junto, bora revisar princípios juntos aqui agora. Valendo, galera. E aqui, inicialmente, que eu gostaria de fazer um apontamento, que é muito importante, que eu vejo que muitas pessoas aí não fazem, é uma pequena passada histórica que eu botei no meu resumo aqui, para a galera entender o que realmente é o sistema processual penal, como ele funciona, o que é o jus puniendi, beleza? E eu já vou começar aqui com vocês lendo essas minhas anotações que eu fiz aqui no famoso caderno do Nelson, beleza? Seria muito interessante que, pessoal, você anotasse, fizesse breves anotações igual eu falei. Tente fazer igual eu estou falando, que você vai ter a melhor experiência com essas aulas. Então você pode parar aqui, fazer um resumo, fazer aquele apontamento, beleza? Eu vou liberar esse material para vocês, mas desse jeito vocês nunca vão aprender, beleza? Quem aprendeu, quem revisou fui eu que fiz, beleza? Então não pegue só o PDF e fica lendo acompanhando a aula depois.
Eu peço que você pegue o seu caderno e faça algumas anotações, faça apontamentos para a aula, faz algum resumo por tópicos, e aí depois você pode pegar o PDF e complementar com o que eu falei. Mas você tem que fazer esse trabalho manual. Se já estiver no seu resumão aí de processo penal que você está estudando, beleza, bota lá. Se, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva ou o princípio da paridade de armas no processo penal, que está aqui no meu caderno, não está no seu, acrescente. Beleza? Tranquilo? Então nós começamos aí falando do jus puniendi, que está no meu caderno, né? Que aí eu fiz um breve resumo falando que quando alguém pratica uma conduta criminosa, beleza? Uma conduta criminosa, e já é importante que o jus puniendi ele tem esse viés de última ratio do direito penal, do direito criminal, do direito processual penal, beleza? Então quando alguém pratica uma conduta criminosa, perfeito? Esse plano punitivo abstrato se transforma no jus puniendi ou ius puniendi. Não tem problema você falar jus puniendi ou ius puniendi, beleza? As duas escritas aí estão corretas conforme o latim, que é o jus puniendi em concreto. O jus puniendi abstrato é o poder que está ali adormecido do Estado de efetuar uma sanção penal para quem agredir a sociedade por intermédio da prática de um crime. Isso eu já sei, Nelson. Vamos chegar aqui na origem da coisa, galera. Beleza? Vamos fazer um negócio aqui. É resumido, é um caderno do Nelson, é rápido, mas vamos fazer um negócio de qualidade. Beleza? Fechou? Tranquilo. E aí, quando alguém pratica a conduta que está prescrita num tipo penal, de maneira abstrata, beleza? Ele dá o direito, né? Nasce o direito do Estado em exercer o jus puniendi em concreto. Ou seja, você praticou a conduta descrita como crime. E daí nasce o dever direito do Estado em aplicar o jus puniendi em concreto. Desse fenômeno de subsunção, isso aqui já caiu, subsunção do fato à norma, isso aqui foi eu que escrevi mesmo, que já caiu, galera, subsunção. E é bom a gente saber esse vocabulário um pouco mais chato, vocês sabem que eu sou extremamente simplista, mas isso é importante. Subsunção do fato à norma, do encaixe da conduta ao tipo penal, subsunção do fato à norma, desse encaixe, beleza? Esse fenômeno de subsunção do fato à norma, beleza? Nasce a pretensão punitiva. Pretensão punitiva. Presta atenção que isso pode facilitar muito a sua redação, que pode ser conceituada como o poder do Estado de impor a quem comete um delito a submissão à sanção penal. Entenderam? Claro? Posso acelerar? Apesar dessa titularidade estatal do direito de punir, não se admite a imposição imediata de uma sanção penal, sem que ocorra um processo regular para garantir a justa aplicação da lei em concreto. Beleza? Essa aplicação segue uma formalidade descrita em lei e será dirigida pelos órgãos jurisdicionais, nulla poena sine judicio. Beleza? Mais um princípio do processo penal que você já sabe que vai cair. Não apenas sem uma aplicação judicial dessa pena, beleza? Como adverte Norberto Bobbio, e aí é um grande filósofo aí que estudou aí a sociologia jurídica, beleza? A proteção do cidadão no âmbito dos processos estatais é justamente o que diferencia um regime democrático daquele de índole totalitária. Então, você que acha que o processo penal, o processo criminal tem esse viés apenas de punição, não, ele também tem essa dupla função, esse viés de garantia, de processo legal, um viés de evitar o totalitarismo. Entendi, Nelson? E aí começa a surgir o processo penal, pessoal. Na verdade, o processo penal surge daí. Nós vamos falar aqui rapidamente do sistema inquisitorial puro. Por isso que eu já falei na aula de exercício. Falam que o inquérito policial é inquisitorial. Não é, ele tem traços de sistema inquisitorial, beleza? Mas ele não é inquisitorial puro. Então, o processo penal ele surge na história como justamente uma ferramenta para salvaguarda dos direitos e das garantias fundamentais mínimos, da dignidade da pessoa humana, de uma aplicação da pena minimamente justa, equânime, coisa que não existia no nosso passado, como a gente já sabe, o exemplo que eu falei, o cara amarrava uma pedra na perna do cara, jogava no lago, boiou, inocente, afundou, culpado, né? Pasmem. Então tínhamos penas aí totalmente discrepantes, beleza? Nascemos com um sistema inquisitorial puro, beleza? O rei é a lei, o rei decidia tudo, não tinha acusação, não tinha defesa, não tinha absolutamente nada, beleza? Era uma soberania total, absoluta.
beleza? E isso não é o correto, não é o saudável. Por isso que o pessoal ainda tem essa resistência, né, quanto a essa proteção do autor, mas a gente tem que ver um pouco para a história do processo penal, por que ele existe, né? Por que o direito criminal existe? E não foi com esse viés mais punitivo, e sim foi o viés para frear os absurdos que ocorriam. E é óbvio que ninguém quer viver em uma sociedade que você pode praticar um crime de baixa gravidade e receber uma pena humilhante, receber uma pena de morte, receber uma pena de execução, beleza? Perder os seus bens de maneira totalmente arbitrária, sem contraditório, sem ampla defesa. Perfeito, pessoal? Então, passando esse viés mais histórico, que também eu acho necessário, a gente começa a ir mais para as matérias e vamos para o nosso conceito, beleza? E aí, tal sistemática surge como um alívio, gente. Um alívio para evitar as posições extremistas, como os movimentos ligados a hipergarantismo, beleza? Por um lado, né, são dois extremos, né? Temos o extremo aqui de punição muito forte e um extremo também de proteção muito forte. Então a gente vê que o processo penal ele vem para equilibrar. Não precisa ser um sistema, por exemplo, hipergarantista, beleza? De máxima proteção ao imputado, beleza? Também não precisa ser um processo penal, um direito penal do inimigo, como vocês já estudaram lá em criminologia. Tranquilo? De uma punição, de ver o criminoso como um inimigo da sociedade, de permitir aí, até que vocês estudam lá, lembram das velocidades do direito penal? Até que vocês viram lá a terceira velocidade, quarta velocidade do direito penal, beleza? Crimes gravíssimos, penas altíssimas em rápida aplicação, fechou? Então esse é o equilíbrio, e aqui a gente está indo à essência, ou o lei e ordem que vocês também estudam, beleza? Tranquilo? Dois conceitos mais importantes que eu sublinhei, é o mais importante que eu acho, e aí eu vou ditar para você, e aqui eu já acho importante você escutar o que eu estou falando e parando no meio da minha leitura do conceito e anotando no seu caderno, beleza? Quero muito que a gente faça essa aula juntos, apesar de estar aí online, e você está aí na sua casa. Conforme ensina Núcio, uma vez cometida a infração penal, e percebam, não é ilícito civil, não é briga, é infração penal, beleza? Que fica a cargo do direito penal, a tipificação das condutas delitivas nasce para o Estado poder-dever. Lembra que eu falei? Poder-dever. Ele deve. Por isso que está aquela discussão acerca e a crítica ao acordo de não persecução penal, beleza? Aqui que está a crítica, na origem do sistema, beleza? Como se ele tivesse aí não aplicando o que estava na origem do negócio, entendeu? Depunir, pretensão punitiva. Então a pretensão nasce com a prática da infração penal. Assim, enquanto o direito penal prevê e faz a capitulação das condutas consideradas crimes, o direito processual penal fica responsável por instrumentalizar e materializar a punição aos sujeitos que incidiu no tipo penal. Entenderam? Está ao lado do direito penal. E agora esse conceito que eu queria que vocês anotassem do professor Norberto Avena. Se uma pessoa realizar determinada conduta, então eu vou sair daqui para você anotar, começa aí, então. Se uma pessoa realizar determinada conduta, vamos lá, pode anotar. Descrita em um tipo penal incriminador, beleza? Descrita em um tipo penal incriminador, a consequência prática será o surgimento para o Estado, de um poder-dever de aplicar-lhe a sanção correspondente. Tá rápido, Nelson? Dá um pause, anota, com calma, sem botar no 2.0. Para que isso, gente? Beleza? Vamos aprender aqui de maneira calma. Essa aplicação não poderá ocorrer à revelia dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. A revelia não poderá ignorar os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, sendo necessária a existência de um instrumento que, voltado à busca da verdade real, beleza? Busca da verdade real. Então tá vendo que a gente está na origem, galera. Possibilite ao imputado contrapor-se à pretensão estatal. Fechou? Anotaram? Beleza.
Então a gente já sabe, então, primeira observação para pegar no resumo do Nelson para revisar processo penal a partir de princípios, é que esse jus puniendi, ele vai ser ali a aplicação em concreto do direito de punir estatal após a prática de um efeito de um fato criminoso, uma conduta criminosa que vai agredir um tipo penal, uma norma, beleza? O nome desse encaixe da conduta criminosa à norma, ao tipo penal, o Nelson já falou, tem um nome chamado que é subsunção do fato à norma, então é o encaixe, é o matar alguém, pena 6 a 12 anos, e a pessoa, por exemplo, lá, né, vai lá e dá um tiro e mata alguém, é a subsunção do tipo à norma, beleza? E o nome aí é jus puniendi em concreto, já entendi, beleza. Próximo ponto para revisar no caderno do Nelson, e agora é no nosso ritmo, no nosso padrão, enfim, policial, direito penal substantivo e direito penal e direito processual penal ou direito processual penal instrumental ou adjetivo. Só revisando então, é o objetivo da nossa grande revisão. Você também pode ler na sua prova as provas chamando o direito penal de direito substantivo ou material. Não é peguinha, fica calmo, marca lá e leva para casa, que isso aí pouca gente sabe. A aula é rápida, mas é aprofundada. Então, direito penal substantivo ou direito material são sinônimos, galera. Sem novidade, nada mudou. Pense substantivo como o mais importante, beleza? Responsável pelas relações concretas dos membros e da sua sociedade. São os crimes propriamente ditos. Beleza, galera, entendi. E aí, para a nossa matéria, ela também é chamada de direito processual penal ou direito adjetivo. Já caiu várias vezes no CESP. Como eu falei, eu estou estudando muito a OCP também, que vai fazer as provas aí, muitas provas de 2023. Ela está copiando algumas coisas do CESP. Até então, como eu falei, tem muitos termos em latim, beleza? E aí pode cobrar isso aí. Direito processual penal também tem o nome de direito adjetivo. Ou seja, o penal substantivo, e o processo penal adjetivo, como se estivesse ao lado ali. Ou instrumental. Por quê? Porque é um instrumento para aplicação de um tipo penal. Entendi, Nelson? Tranquilo. Se cair, o pai tá on. Vou deitar essa questão aí do direito penal subjetivo e adjetivo. Nunca tinha visto, valeu. Vamos nessa. Beleza? Vamos seguir aqui então. Conceito de processo penal. Conceito de processo penal. Estou indo aonde talvez muitos nunca foram, pessoal. O direito processual penal é o conjunto de princípios e normas para a aula. Bate no espaço aí, pô. Faz com calma. Vai acompanhando junto o seu resumo. Vai fazendo apontamentos. Vantagem. Nova era das aulas. Aula com mentoria, meu irmão. Beleza? Então vai, para com essa loucura de ficar vindo com pressa. Faça uma vez e faça muito bem feito. Beleza? Estudo ativo. Estudo passivo é o pior método de estudos. Então, estudo ativo. Então, é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e estruturação dos órgãos de função jurisdicional e respectivos auxiliares. Conceito do nosso professor José Frederico Marques, beleza? Tranquilidade. Sistemas processuais penais, bem rápido para vocês ficarem ligados. E aí, quando começar os princípios mais batidos, pessoal, a gente vai dar uma acelerada, beleza? Temos 3 sistemas. O que eu quero que você entenda? Sistema inquisitivo ou inquisitorial. Vocês já sabem mais ou menos, já ouviram falar disso. Agora eu vou massificar na mente de vocês. Vou entrar na mente de vocês. Sistema inquisitivo ou inquisitorial, sistema acusatório e sistema misto. O que eu quero que vocês levem para a prova? Eu não vou aprofundar aqui, vou aprofundar só o necessário, beleza? Vocês vão entender as coisas. O sistema inquisitivo, ele vai nascer por quê? Vai nascer na época da Inquisição, beleza? Então é bem antigo, galera. Antiga lá, Roma, antiga Grécia, antiga. Começa lá com a ideia do o rei, beleza? O rei manda tudo, o rei decide tudo. Então o rei decide absolutamente tudo. E aí tudo é tudo, beleza? Quem vai morrer, quem não vai, não tinha acusação, não tinha defesa, não tinha nada. O rei não erra. É um princípio aí da época. Estou resumindo aí o sistema inquisitivo e inquisitorial. Por isso que eu fiz a pequena crítica que o inquérito policial não é inquisitivo e não é inquisitorial. Se tiver questões lá erradas e se estiver com uma alternativa correta, eu quero que vocês marquem. Não sou do tipo de professor que fica querendo aqui mostrar conhecimento, uma vaidade jurídica, para depois fazer com que o aluno erre. Mas eu quero sim que vocês tenham esse viés crítico até para jogar isso em uma redação. Que se vocês soltarem isso em uma redação, a nota de vocês vai ser, ó, pum, vai lá para cima. E é a diferença também de fazer aula como professor concurseiro. Fiz isso na minha redação da PMDF, tirei 9,8 de 10. Eu errei literalmente uma vírgula.
né? Eu fiquei puto. Só pra você ver, você é muito ingrato. Não, galera, quando você tá jogando em alto rendimento, você quer o 10. Beleza? Fiquei puto. Queria muito tirar 10. Com certeza eu ia entrar para a história ali dos concursos da PMDF tirando nota 10 na redação. Beleza? Então vamos lá. Sistema inquisitivo e inquisitorial tem esse viés. Primeira característica que as bancas gostam bastante, ele admitia a tortura. Por isso que o inquérito não é inquisitivo, inquisitorial. Ele tem traços de inquisitoriedade, entendeu? Então, ele admitia a tortura. O princípio basilar do processo penal hoje, que lá atrás também já existia essa ideia principiológica, era da busca da verdade absoluta. Então, eles acreditavam veemente que a utilização da tortura era válida para encontrar a verdade, pessoal. Busca da verdade absoluta. Depois virou o quê? Busca da verdade, que é o de hoje. Vocês sabem. E depois eu já fui para vocês, vou falar novamente, que é o busca da verdade consensual, que nasce aí com transação penal, Lei 9.099, que nasce aí com a Corte de Não Persecução Penal. É uma busca da verdade consensual. É o que vale hoje, Nelson? Não. Isso é só uma posição doutrinária. O que vale hoje busca da verdade. E a gente sabe mais que não é uma verdade absoluta. Fechou? Busca da verdade real. Então o sistema inquisitivo ele tem esse viés. Beleza? Não tem observância do princípio do contraditório em ampla defesa. Beleza? E aí ele nasce com essa ideia. Evolui um pouco depois para a fase judicial. E aí preste atenção num termo que cai em prova, já caiu várias vezes. Beleza? Que é o seguinte. Processo judicialiforme. Processo judicialiforme, beleza? Grava esse nome, judicialiforme. Aí bota só aqui, ó. Tudo concentra no juiz. Em uma segunda fase do sistema inquisitorial ou inquisitivo, a concentração de todas essas posicionamentos no processo penal eram no juiz, no magistrado, beleza? Processo judicialiforme. Grava esse nome. Ou seja, não tinha Ministério Público, não tinha advogado, não tinha Defensoria Pública. O juiz, ele acumulava todas as funções. Beleza, pessoal? Acusar, defender e julgar. Tranquilo? Evoluímos para o sistema acusatório. E o sistema acusatório é o nosso sistema. Características rápidas para vocês. Ele começa dividindo a questão da acusação, da defesa, de quem julga, primeiramente, já começa a separar. E depois ele fica mais maduro, beleza? E vai ter as três partes normalmente bem claras. Quem acusa, o juiz julga e o réu vai ter a sua defesa, beleza? Ele é feito com essas três facetas. Fechou, pessoal? E, por fim, também temos, aí, como vocês sabem, o sistema misto ou francês. Calma que já fica ligado nesse nome aqui, ó. Misto ou francês. Misto ou francês. Beleza? Presta atenção. Sistema misto ou francês. Já caiu aqui essa questão do francês, beleza? Ele vai mesclar os dois sistemas. Fechou? Tem caráter acusatório e tem um caráter inquisitorial. Beleza? Por muito tempo a doutrina afirmou que o Brasil adotava o sistema misto pela questão do inquérito ali, depois do processo criminal, como vocês bem sabem. Hoje já é tranquilo, é pacífico, né, de maneira até expressa aí, com a reforma do pacote anticrime, que o Código de Processo Penal adota o sistema acusatório, beleza? A doutrina também critica, fala que não é um sistema acusatório puro. A gente vai perceber que já caiu, inclusive, nas provas da OCP, que a gente fez questões na nossa última aula de questões, que em muitos casos o juiz, de modo unilateral, vai produzir provas. A gente viu aquela questão que caiu de intimar para ouvir a testemunha referida. Lembra que eu falei de vocês? O juiz produzindo provas, um juiz ativo. E ainda existe no processo penal. Como é que a gente vai aprender isso aqui, pessoal? Né? Como é que a gente vai aprender? Isso aqui é inconstitucional? Não. Não foi recepcionado. Não cai teoria da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade na sua prova, mas você tem que saber isso, beleza? Os artigos que vão de encontro, que vão de maneira contrária à Constituição Federal, eles não são inconstitucionais quando são promulgados, né, e publicados antes da publicação da própria Constituição. Código de Processo Penal, acho que 1942, salvo engano, né? Na casa de 1940, Constituição de 1988. Então não foram não recepcionados pela Constituição. O que a doutrina indica, Nelson, na prática, a jurisprudência? Que o juiz, ao invés de ser ativo, de intimar, de produzir as provas, de fazer intimações, ele vai dar vistas ao Ministério Público.
Então, se alguém fala bem assim, ó, numa oitiva, eu vi que o que eu estava lá vendo o crime, mas também o Mikael viu, e ele inclusive filmou aquela coisa toda, que é a famosa testemunha referida no procedimento comum que a gente estudou na aula de questões. O juiz, ao invés de, beleza, ao oficial de justiça para intimar o Mikael, o menino de ouro, não. Ele vai assim, ó, abra vistas ao Ministério Público e se manifeste sobre página 55. Traduzindo, faz aí porque eu sou imparcial, o sistema é acusatório. Eu não posso ficar produzindo provas, não posso ter vontade, porque senão vai ficar difícil. O Ministério Público vai solicitar lá, requerer a intimação, e aí o juiz vai deferir, vai intimar. Então é o que a melhor doutrina recomenda hoje, beleza? Fechou? Fechamos o nosso resuminho aqui já? Então a gente já resumiu aqui o mais importante para vocês. Vamos para o nosso caderno do Nelson aqui então. Inquisitório ou inquisitorial. Temos a figura do juiz inquisitor. Você pode ir anotando aí. Temos a figura do juiz inquisitor, beleza? Concentra as funções de julgar, acusar e defender. Então temos a figura do juiz inquisitor, que concentra as funções de julgar, defender e acusar. Tá fazendo seus apontamentos? Tranquilo? Ausência de contraditório. Ausência de contraditório, beleza? Processo sigiloso. Sigiloso. Vocês sabem que, em regra, o processo não é sigiloso. Em regra, o processo ele é público. Beleza? Fechou? Processo instaurado pelo juiz. Então, o processo, o inquérito é instaurado pelo juiz, galera. Não tinha esse negócio de denúncia, não tinha nada a ver isso aí, não. O juiz já caía para dentro. Não é adotado no Brasil. O sujeito é considerado um objeto do processo penal. E hoje a gente sabe que ele tem um viés de sujeito do processo penal. Ele constrói, ele não é um objeto do processo penal. Beleza? Fechou? Não respeita um princípio das garantias fundamentais. Até falei que ele admitia ali até a tortura na busca da verdade real absoluta. Acusatório, bora acelerar. Juiz equidistante das partes, igualdade de tratamentos entre as partes. Juiz, defensor e acusação. 3 personagens, contraditório e ampla defesa, eles existem. Temos 3 personagens. O processo ele é público, gente. Provas produzidas pelas partes não pelo juiz, beleza? O sujeito é considerado detentor de direitos e garantias fundamentais. Adotado no Brasil, artigo 129.1 da Constituição, do Código de Processo Penal, beleza? Que fala ali que a ação penal vai ser exercida pelo Ministério Público, né? E o artigo 3A, pacote anticrime. O processo penal terá estrutura acusatória, beleza? Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição de atuação probatória do órgão acusatório. É bom que a gente fez um resumão legal, né? E a gente deságua aqui no artigo, na letra de lei, que eu espero que você esteja lendo. Isso aqui, ó, não tá caindo não, tá? Tá despencando. Então, se liga, beleza? Misto ou francês, primeira fase inquisitorial, segunda fase acusatória. O bom é que a gente já falou dos dois, agora é só resumir. Não é adotado no Brasil, tendo em vista que essa fase inquisitorial é a fase acusatória, beleza? E a fase acusatória seria dentro da ação penal. Né? O sistema misto ele tinha esse viés, só que seria dentro da ação penal, não seria separado, igual em tese é no Brasil. Gostaram, pessoal, dessa revisão inicial? Vamos nessa? Tranquilo? Gostaram? Então a gente já fez uma revisão rápida aí, em 24 minutos, a gente vai... Vamos fechar esse primeiro módulo, e aí a gente volta com princípios, e aí vai ser rapidão. Porque vai ser um batidão aí, passando por todos os princípios no caderno de Nelson, e a gente fecha aí em 2 módulozinhos aí para revisar princípios, beleza? Tamo junto? Então, beba uma água, dá uma esticada, foi o nosso primeiro Pomodoro aqui de aula. Volte, eu só vou beber uma água também, já vou voltar aqui. Tamo junto. Segundo módulo, revisão geral de princípios, processo penal.